Bom, olá, gente. Vamos começar agora o nosso tutorial de como utilizar o Electronic Workbench, tá? Que é um programa de simulação de circuitos no computador, tá? Com esse programa a gente consegue montar diversos tipos de circuito, fazer as medições, né, de tensão, de corrente, de frequência, tudo mais, para daí saber se aquele circuito está dando a resposta que a gente quer ou não, tá? Ele é um programa bastante básico, por isso que eu passei ele para vocês utilizarem, tá? Porque vocês vão utilizar pela primeira vez um programa para simular circuitos eletrônicos, mas no mercado a gente tem programas bem mais complexos, como é o caso do Proteus, por exemplo, que você faz primeiro o circuito esquemático, depois você pode criar uma placa para ele, né, fazer a placa, tal. Mas aí é uma coisa bem mais avançada, são programas bem mais complexos. E para começar, a gente vai começar pelo EWB. Bom, gente, EWB é um programa bem simples, tá? A gente tem aqui algumas opções, né? Esse papelzinho em branco aqui é para abrir um novo documento. E essa pastazinha amarela é para abrir um documento que já existe, né? Esse disquetezinho aqui é o salvar, você salva aquele projeto que você está fazendo, e o imprimir, tá? E aqui embaixo, que é o principal do programa, aqui no canto nós temos o zoom, né? Porcentagem de zoom. Às vezes o circuito tem alguns detalhes pequenos, você quer dar um zoom tal, ou deixar ele menor, dar um zoom menos, né? Então você consegue. Bom, o programa tem alguns botões aqui embaixo, a gente vai dar uma olhadinha aqui. Esse primeiro aqui são as fontes. Então você vai abrir aqui, você tem, por exemplo, o aterramento, terra, uma bateria, fonte de corrente contínua, fonte de tensão alternada, fonte de corrente alternada, fonte de tensão controlada por tensão. São diversos tipos de fonte, VCC, né, que é a fonte de tensão mais VCC, fonte de tensão mais VDD. São diversos tipos de fonte, tá? Cada uma tem uma aplicação. Na segunda caixinha nós temos o básico, que é o nó, né, o conector, resistor, capacitor, indutor, transformador, capacitor eletrolítico, capacitor variável, chave, relé, várias, é, várias, é, várias utilidades aqui das mais simples. O próximo a caixa é o diodo, né? São os diodos e os diodos especiais. Então você pode ter um diodo Zener, um LED, uma ponte já pronta, um diac, um triac, um SCR, que são componentes que vocês vão ver mais para frente durante o curso, tá? A próxima caixinha são os transistores, né? Aqui vocês vão também são alguns componentes que vocês vão aprender mais para frente no curso, são MOSFETs, JFETs, NFETs, é, componentes mais complexos. Circuitos integrados analógicos, circuitos integrados mistos e circuitos integrados digitais, que é a disciplina que a gente está vendo em paralelo, né, com eletrônica básica. Portas lógicas, né, representação de portas lógicas, AND, OR, NOT, NOR, NAND, por aí vai, tá? Que são flip-flops, que são componentes da eletrônica digital também, que vocês vão ver em digital 2. Aqui alguns indicadores, e aqui começa a ficar importante para a gente, porque aqui você consegue puxar o voltímetro e o amperímetro, tá? Então esses dois carinhas aqui são de extrema utilidade. Aí aqui você tem uma lâmpada, né? Uma lâmpada que você pode puxar, ó, 10 watts por 12 volts, você pode editar. Um pontozinho, uma ponta de prova, um display de 7 segmentos, tal, um bar graph, controles muito difíceis a gente usar num curso básico, são coisas mais avançadas, miscelânea, né? Você pode querer criar um texto aqui, por exemplo, né? Cria um texto, põe lá para identificar alguma coisa, tá? E aqui são os instrumentos, tá? Então aqui a gente tem um voltímetro, um multímetro, né? Desculpa, um multímetro que eu posso ligar ele ao meu circuito. Se eu der dois cliques em cima dele,
ele aparece aqui embaixo. Droga. Eita caramba. Bom, esse programa ele tem alguns problemas para trabalhar, até avisar, gente, para trabalhar com o Windows 7, tá? Ele dá alguns problemas de imagem. Isso que é um pouco, quando você movimenta ele, ó, ele dá esse tipo de lag, tá? Mas ele desaparece normalmente. Se ele não desaparecer, clicando aqui, você puxa a barra aqui, ele desaparece, tá? Mas ainda assim ele é um dos melhores programas para a gente poder utilizar. Bom, aí tem um gerador de funções, que a gente não vai usar nessa disciplina, e temos o osciloscópio. O osciloscópio é importante a gente conhecer ele, tá? Porque a gente vai usar ele nessa disciplina já, tá? Então, osciloscópio, deixa eu fechar o programa, abrir de novo aqui. Bom, gente, só para aproveitar logo, mostrar aqui, eu estou disponibilizando o EWB na plataforma. Quando vocês baixarem ele, ele vai vir dessa forma aqui, ó, nesse tipo de arquivo, que é um arquivo tipo WinRAR, tá? É um arquivo compactado para não ficar muito pesado para vocês baixarem, tá? Quando vocês baixarem ele, vocês dão dois cliques em cima do arquivo que baixou, ele vai abrir essa tela do WinRAR, tá? Aí você clica aqui em cima da pasta e clica aqui, ó, extrair para. Extrair para. Aí você escolhe uma pasta, área de trabalho, por exemplo. Dá OK. Ele vai abrir essa telinha carregando. Pronto, já extraiu. Eu posso fechar esse arquivo. Vou lá naquela pasta que eu escolhi. E abro ele aqui, ó. Tá vendo? Ó? A pasta aqui é WB. EWB. Aí eu vou procurar esse íconezinho aqui, ó. EWB. Tá? Esse ícone azul e vermelhinho aqui, ó. Clico duas vezes em cima dele e ele já me abre o programa. Bom, como eu estava falando do osciloscópio, ele é um aparelho, né, um instrumento de eletrônica que a gente utiliza para medir frequência, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma fonte alternada, eu posso pegar e colocar aqui o osciloscópio nessa fonte e medir a frequência que a gente tem naquela fonte ali. Ó, tá vendo? Isso daqui é a frequência dela, é a onda, né, acontecendo. Aí eu tenho alguns comandos aqui no osciloscópio, que é esse time base, né, que é o tempo. Então 0,20 segundos por divisão. Se eu aumentar esse time base, se eu baixar esse time base, ó, eu consigo começar a conseguir ver a onda. E aí eu aumento, por exemplo, também esse 5 volts por divisão. Eu aumento a resolução da tensão também. Olha, tá vendo? Então eu acho a onda. Se eu parar aqui e expandir, ó, eu consigo enxergar essa onda, tá vendo? Essa aqui é a onda dessa fonte de tensão, tá? Então, tá lá a onda dela. Se eu ligar lá de novo, ó, ela continua passando. Eu paro só para conseguir analisar ela. Consigo dar um stop nela e ver aqui no programa, tá? Então esse é o osciloscópio. Tá? A gente vai usar aí na aula prática, a gente vai ver um pouco melhor como é que usa ele. Bom, então o EWB ele é basicamente isso, gente, tá? Conforme você vai precisando dos componentes, você vai puxando essas caixinhas e faz as ligações. Vamos agora fazer uma ligação do circuito em ponte, tá? Do circuito retificador em ponte. Então eu vou puxar aqui primeiro uma fonte de tensão de 120 volts. Vamos editar. Para editar, todo o componente que você desce aqui nessa área aqui, que é a área de trabalho do DWB, se você der dois cliques nele, aparece essa telinha aqui, ó, propriedades, tá? Aí aqui eu consigo, por exemplo, editar a minha fonte de tensão, a tensão da minha fonte. Então vou pôr aqui 127 volts, por exemplo, 127 volts, tá? Ok.
Aí eu vou puxar então aqueles 4 diodos que eu preciso para fazer o meu circuito em ponte. Então aqui os 4, certo? Agora eu preciso fazer a ligação entre eles. A ligação no EWB, se você chegar aqui pertinho do terminal, ó, aparece uma bolinha preta. Todo terminal de componente vai aparecer a bolinha preta aqui, ó. Tá vendo? O terminal da fonte também. Então vamos lá, vamos ligar um diodo no outro, ó. Eu clico aqui, aparece essa bolinha no terminal. Eu clico com o mouse, seguro e puxo, ó. Ele já cria como se fosse um fio, ó, certo? Então vou puxar aqui no terminal do outro diodo, ó. Já aparece a outra bolinha lá. Aí eu solto, ó, já fica ligado, certo? Então continua fazendo isso, fazer a ligação dos diodos. Pronto, ó, certo? Tá igual, tá lá o que é lá a nossa ponte de diodos. Agora eu preciso ligar essa fonte aqui, né? Nesse ponto aqui. Então eu vou lá, ó, puxo a bolinha, o fio, e venho aqui no meio do fio, ó. Ele cria automaticamente uma outra bolinha, ó. Vejam só. Estão vendo aqui, ó? Ó, cria outra bolinha. Eu solto, ele fica ligado. Só que veja só, ele está cruzando um fio com o outro aqui sem necessidade. Esse fio podia vir aqui por cima, né? Era melhor. É só eu vir aqui onde o fio está ligado, ó. Tá vendo a bolinha aqui? Eu puxo ela daqui, aquela emenda, né? Aquela bolinha preta fica aqui. A bolinha preta eu venho aqui em cima, ó. Essa bolinha preta, se você quiser, você pode achar ela aqui também no básico, ó. Você puxa ela aqui no meio da tela. Então se eu puxar ela e colocar ela aqui, por exemplo, ó, ela vai ficar ligada, ela já está ligada, ó, no fio, certo? E essas bolinhas pretas, elas têm 4 lugares para você conectar. Tem um aqui embaixo, um aqui e um aqui, ó, um de cada lado dela, tá? Então você só liga até 4 fios nessas conexões pretas. Bom, sabendo disso, eu já vou ligar minha fonte lá do outro lado. Eu já puxo a bolinha aqui, ó, solto, pronto, tá ligado no meu fio, certo? Agora eu vou puxar um resistor. Ó. Bom, mas o resistor está deitado. Se eu for ligar, ele vai ficar diferente lá do nosso circuito, certo? Então eu clico em cima dele, deixo ele vermelhinho assim selecionado e venho nesse botão aqui, ó, girar. Ó, é o que ele faz, ó. Certo? Então girei meu resistor e agora eu vou ligar ele no meu circuito. Ligar aqui e aqui. Olha lá, mesma coisa, a bolinha está passando pelo meio aqui, ó. Vou ligar ela lá do outro lado, ó. Fica melhor para visualizar, tá? Aí, se os fios ficam muito perto assim, eu posso simplesmente clicar aqui em cima do fio, ó, aparece essa setinha para os lados e aí eu mudo aqui o fio para onde eu quiser. Deixa assim, fica mais fácil de enxergar, certo? Bom, então fiz a minha ligação. Agora eu quero, por exemplo, medir lá com o osciloscópio. Eu puxo o osciloscópio aqui, ligo ele lá no resistor, lá na carga, tá? E dou iniciar. Ele deu um erro, ó. Seu circuito necessita de um ponto de referência para a simulação. Conecte o componente terra ao circuito. Opa, tá faltando um terra aqui. Eu tenho que falar para o programa que existe um ponto zero. Então vou colocar um terra aqui, ó. Isso aqui é o programa que exige, tá, gente? Muito dificilmente você vai ver esse terra aqui descrito em algum esquema elétrico de, de, de retificação. Muito difícil. Aí eu ligo ele. Pronto, tá simulando. Vou abrir aqui, ó, o osciloscópio e vou analisar aqui a minha tensão. É aquela tensão pulsante que a gente já tinha comentado antes lá no primeiro vídeo. Viram? Tensão pulsante, tá? Aqui no osciloscópio, eu tenho nas laterais aqui, ó, eu tenho duas. Nas laterais eu tenho duas marcações aqui, essa vermelha e essa azul, que eu consigo movimentar elas
puxando elas aqui em cima. Ela tem essa cabeça 2 e essa cabeça 1 aqui em cima. Então se eu puxar, ó, e colocar ela aqui nesse topo, por exemplo, eu consigo fazer a leitura das tensões aqui embaixo, tá? Bom, beleza. Liguei lá e vi. Agora vamos continuar lá com a simulação. Vou colocar um capacitor eletrolítico aqui no meu circuito. Vou colocar ele aqui em paralelo com o meu resistor para ver o que acontece com a minha onda. Vamos ligar. Olha, não está acontecendo nada. Mas por que não está acontecendo nada? Porque o valor do capacitor está muito baixo. Vamos aumentar esse valor aqui. Vamos colocar, por exemplo, 20 microfarads. Ok. Ligo lá de novo. Olha lá como a tensão mudou. Tá vendo? Antes ela estava bem pulsante. Tava dando uns pulos bem grandes. Agora não está mais. Certo? Está um pouco mais estável, vamos dizer assim. Agora vou aumentar ainda mais a tensão, o valor lá da capacitância do meu capacitor. 30 microfarads. E vou ligar. Ó, já baixou mais um pouquinho. Já está um pouco menor. A diferença entre esse topo e essa baixa aqui, ó, está um pouco menor. Então, vamos aumentar ainda mais aqui. Vamos aumentar, por exemplo, para dobrar o valor. 60 microfarads. Ligar, ó lá, ó. Já diminuiu mais ainda. Vamos aumentar mais ainda. Vamos dobrar de novo. 120 microfarads. E ligar para ver o que acontece. Olha lá, ó. Ela está quase uma reta. Quanto mais reta tiver, melhor é a qualidade do sinal. A qualidade da minha fonte. Tá certo? Como vocês já viram, essa diferença de tensão aqui é a tensão de Ripple. Quanto maior o valor do meu capacitor, vou colocar um capacitor de 200, por exemplo, menor é a tensão de Ripple. Olha lá, está praticamente reta, tá? Então esse capacitor aqui é o meu capacitor de filtro, tá? Para não deixar que a tensão na saída fique dessa forma pulsante. Quanto mais pulsante ela tiver, pior é para o circuito que eu vou alimentar, tá? Bom, dessa forma deu para a gente entender um pouco o que é o EWB, tá? Tem mais um truque aqui bastante útil, que é para você dar nome nos componentes. Então, se eu quiser, por exemplo, lembra que lá no meu esquema, esse aqui é D1, D2, D3 e D4. Então, esse aqui é D1, D2, D3 e D4. Então, eu posso dar dois cliques em cima dele aqui, vir aqui em rótulo e escrever aqui, ó, D1 no rótulo dele. Olha lá, ó, ele fica aparecendo lá D1. Chamar esse aqui de D2, mesma coisa. Vou lá no rótulo, D2. Esse aqui de D3, D3. E esse aqui de D4. Eu posso também chamar esse diodo, por exemplo, no rótulo lá, né, de R1, ok? Ele vai ficar lá R1, ó, certo? Posso mudar o valor aqui, ó, em valor. Eu posso mudar o valor da resistência dele. Posso colocar, por exemplo, 10K. Ok, olha lá, 10K. Posso colocar o valor que eu quiser, tá? Bom, o EWB é isso daqui, gente. O EWB é simples, você só precisa ir encontrando quais componentes que você precisa usar e ir fazendo as ligações que você quer, tá? Aí, quando você quer simular, você vem nesse botãozinho aqui no canto, ó, clica aqui, é como se fosse uma chavezinha liga e desliga, né? E aí você consegue simular o seu circuito e fazer as medições, tá? Bom, aí eu tenho o meu voltímetro aqui no EWB, ó. Voltímetro, como vocês viram na outra disciplina, para eu medir tensão, eu tenho que ligar em paralelo com o lugar que eu quero medir. Então vamos dizer que eu queira medir aqui a tensão em cima do resistor R1. Liguei aqui um voltímetro, ó, e vou ligar. Ó. Ele já vai aparecer aqui a minha tensão. 113.2 volts. Por que está aparecendo 113 aqui? Porque a minha fonte é 127. Né? Aí eu tenho a queda de tensão em cima dos diodos,
tá me sobrando 113 volts. Se eu vier aqui na fonte, por exemplo, ó, e mudar ela para, por exemplo, 15 volts, ó, vai mudar a minha tensão em cima da carga. Tá dando 12,24 volts. Tá certo, gente? Isso é a utilização do voltímetro. Se eu quiser usar o voltímetro para medir corrente alternada, por exemplo, a corrente aqui a tensão aqui da fonte, olha lá, ó, tá dando 12,33, tá vendo que tá todo doido? Ó, ele não para. Por quê? Porque eu estou medindo uma tensão alternada. Eu tenho que clicar aqui 2 vezes em cima do voltímetro e dizer aqui, ó, modo AC. Olha lá, ok. Aí agora ele vai medir certo, olha lá, 15 volts. Tá? Bom, sobre o EWB, gente, é basicamente isso por enquanto. Tá? Durante a aula prática a gente vai ver um pouco melhor, mas para eletrônica básica é só isso para o EWB. Tá? Não se esqueçam que vocês têm que simular aqueles circuitos que eu passei lá na aula prática, lá no tópico da aula prática, para vocês pegarem um jeito com o EWB e entenderem o que o que a gente vai fazer na aula prática. Vocês terem um entendimento, tá? Simulador e tal, a gente vai ver, vai montar esse circuito na prática, lá na aula prática, tá? Para vocês compreenderem um pouco sobre o conteúdo que eu vou passar, tá certo? Durante a nossa aula prática. Então façam essa montagem, testem, façam os testes que vocês quiserem, que vocês acharem melhor. Se eu quiser medir, por exemplo, a corrente, né? A corrente que está passando nesse resistor, eu venho e ligo um amperímetro aqui, se eu quiser, ó. Posso ligar lá, ele vai dar qual é a corrente que está passando pelo resistor. Vamos lá, 1.2 mA, tá? Posso fazer essas medições. Bom, utilizem o EWB da forma que acharem melhor para vocês testarem, ter o primeiro contato com um simulador de circuitos eletrônicos, tá? Esse circuitinho, esse programinha é muito útil para a gente fazer os nossos testes iniciais. Bom, gente, até o nosso encontro presencial aí nos polos. Até mais.